foi a Guerra das Correntes? Vou contar. Temos vivido uma guerra de narrativas nas redes sociais que abundam de desinformações não interrompidas, porque geram rentabilidade para seus criadores e para os detentores das redes. Essa história já teve precedentes, mas um deles é bem cabeludo. A Guerra das Correntes, no final do século XVII, 1870 a 1880, mobilizou dois grupos pela disputa econômica do que seria a forma ideal da distribuição de corrente elétrica. De um lado, a favor da corrente contínua, estava Thomas Edison, que muita gente conhece como o inventor da lâmpada. Do outro lado, estava o mentor da corrente alternada, Nikola Tesla, que era bancado financeiramente pelo empresário George Westinghouse. Os sistemas de transmissão elétrica por corrente contínua perdiam muita energia por causa de um efeito conhecido como efeito Joule, o que significava que a energia precisava ser gerada perto de onde seria consumida. Por outro lado, os sistemas de transmissão de corrente alternada operavam com grandes tensões, baixas correntes. Essas tensões precisavam ser baixadas para níveis não perigosos nas residências e fábricas por meio de transformadores. Tesla já havia trabalhado para Edison, que fabricava motores e geradores baseados na corrente contínua, quando passou a desenvolver motores mais eficientes que usavam corrente alternada. Edison não tinha conhecimentos matemáticos e físicos necessários para entender as vantagens da corrente alternada, mas percebeu que o seu monopólio poderia acabar se a corrente alternada vingasse como a melhor opção de iluminar o mundo. Começou então a guerra. Edison fez uma campanha contra a corrente alternada, divulgando notícias de acidentes fatais e matando animais publicamente, cães, gatos, gado, cavalos e até uma liá, para demonstrar que a corrente alternada era mais perigosa do que a contínua. Ele chegou a cunhar o termo eletrocutado como Westinghouse para ligar a morte à corrente alternada, depois que uma cadeira elétrica para ser usada em penas de morte foi inventada. Quando a cadeira foi utilizada pela primeira vez, em agosto de 1890, a tensão necessária para eletrocutar o preso condenado não foi bem calculada, e o primeiro choque não foi suficiente para matá-lo, tendo que ser repetido. Um repórter presente descreveu aquilo como um terrível espetáculo, muito pior do que o enforcamento. Mas quando as cataratas do Niágara, em 1893, passaram a gerar energia elétrica e transmitida por meio de corrente alternada, a guerra arrefeceu. A corrente alternada substituiu a contínua na geração da estação central e na distribuição de energia, aumentando muito a área de cobertura e melhorando a segurança e a eficiência da distribuição de energia. Uma curiosidade nessa história é que o banqueiro J.P. Morgan investiu na ideia de Thomas Edison e resolveu iluminar a sua mansão, que ficava na Madison Avenue em Nova York, com eletricidade. Foi a primeira casa totalmente iluminada com energia elétrica. Com a iluminação de 385 lâmpadas, ele precisava que essa corrente contínua fosse gerada próximo de casa, e o gerador elétrico passou a operar no subsolo da própria mansão, o que incomodava alguns vizinhos. Mas o J.P. Morgan gostou tanto da experiência que ofereceu a iluminação na academia de ginástica da igreja que frequentava, para poder usá-la no inverno e à noite. Se gostou dessa história, compartilha e apoie sempre as mulheres na ciência, que só veiculam informações verdadeiras.